Eu vou pedir aqui licença, professor, para lhe fazer perguntas genuínas. Porque quando a gente vê a discussão sobre, fez o vídeo, mas não podia filmar, são coisas tão genuínas, né, que se antes alguém lhe perguntasse, mas professor, não pode filmar, mas se alguém do lado, alguém poderia pensar assim, nossa, mas que pergunta boba. Mas a gente vê que agora são justamente essas entrelinhas que são o debate. Então, Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. Professor, assim como o nome diz, ele não pode, então, pisar na calçada. É isso? Se ele pisar na calçada, alguém pode dizer, opa, pisou na calçada, era para estar dentro de casa. Qual é o limite geográfico, professor? É do portão para dentro? A prisão domiciliar é do portão para dentro, no caso de imóveis com terreno, casas, ou da porta para dentro, no caso de apartamentos e edifícios. Então, claro que as condições são estabelecidas, Elisa, pela decisão judicial, né? O juiz que estabelece sempre, nesses casos de prisão domiciliar, os limites até geográficos do exercício de uma certa liberdade de locomoção dentro do próprio lar. Agora, é claro, isso tem que ser interpretado sempre em proveito daquele que está sob a cautela, porque, como a medida cautelar, Elisa, ela não é uma pena, ela não é uma punição, ela não é a resposta, ela não é o castigo por um crime cometido. Isso só ocorre quando há uma sentença condenatória, caso a pessoa seja condenada. Não é o caso aqui. Então, como a medida cautelar ela tem por objetivo preservar a ordem pública, de um lado, ou de outro, garantir a instrução processual penal, no caso de um processo judicial existente, ou garantir a probidade das investigações, no caso de um inquérito policial que esteja em curso, então é claro que ela tem que ser interpretada restritivamente, ou seja, ela não pode transgredir direitos fundamentais, ela não pode ir além do que está estabelecido na decisão judicial. Então, como o ministro Moraes optou pela prisão domiciliar, o que se interpreta é que ele deve sim ficar restrito da porta da casa para dentro. Lá dentro, ele segue, portanto, absolutamente livre, embora ele siga a portar, Elisa, uma tornozeleira eletrônica, de modo que se fará o monitoramento para se evitar alguma espécie de escape. Ele fica dentro de casa com algumas outras restrições, por exemplo, em relação ao uso do telefone celular, que também está vedado. Então, a interpretação se faz com base em quê, Elisa? Com base nos limites fixados pelo juiz, na cautela que ele tiver Uhum. estabelecido na decisão judicial.